No estudo da semana passada, nós vimos a respeito de uma parte específica da distribuição da terra. Nós tivemos até uma imagem no quadro que nós estudamos, o quadro 21A. Acho que nós temos a imagem aí à nossa disposição também, onde nós vimos cada aspecto daquela parte da cidade. E nós vimos esses cinco aspectos, mas em especial nessa semana nós vamos considerar aquele ponto E. A cidade de Jeová está ali, aquela parte verde mais escura ali no final. Nós vamos ver por que é importante nós sabermos o nome dessa cidade, o que ela simboliza para a gente e como isso já nos ajuda hoje, nos nossos dias. Então, para começarmos a nossa consideração, vamos ter a leitura do parágrafo 7 com o irmão Bruno Garcia. Então, o que é a cidade que Ezequiel viu? Lembre-se que ele viu a cidade na mesma visão em que viu a terra. A Bíblia indica que a visão era sobre uma terra em sentido espiritual. Da mesma forma, a cidade deve ser uma cidade em sentido espiritual. Em geral, o que significa a palavra cidade? Essa palavra traz a ideia de uma estrutura organizada formada por pessoas que moram no mesmo lugar. Assim, a cidade que Ezequiel viu, que formava um quadrado perfeito, parece representar uma administração bem organizada. Então, a pergunta do parágrafo 7 é: o que é a cidade que Ezequiel viu e o que ela parece representar? O irmão Cássio? Então, essa cidade que Ezequiel viu, tudo indica que também é uma cidade em sentido espiritual. E, pelo jeito, ela parece representar uma administração bem organizada. Isso. Até pensando na parte que representa uma estrutura, uma administração bem organizada, como que a figura nos ajuda nesse sentido, no começo do capítulo? O irmão Murilo? Então, essa figura no começo do capítulo, ela mostra que é realmente uma cidade bem organizada, uma cidade limpa, dá para ver que ela tem estruturas. E algo interessante é que, se nós pensarmos sobre a época de Ezequiel, esse tipo de desenho está representando uma cidade que está à frente do tempo da época de Ezequiel, né? Então, essa estrutura bem organizada também está à frente do tempo das pessoas de hoje em dia. É bem mais organizada do que muitos conseguem pensar. Obrigado, Murilo. Então, vamos ver qual que era o objetivo dessa administração da cidade no parágrafo 8. Qual o objetivo dessa administração? A visão de Ezequiel mostra que a cidade funciona dentro da terra que Ezequiel viu. Assim, essa administração funciona dentro do paraíso espiritual, guiando a atividade do povo de Deus hoje. E o que significa o fato de a cidade ficar num terreno para uso comum, ou seja, que não era sagrado? Isso nos lembra que a administração é terrestre, não celestial. Essa administração tem trabalhado para beneficiar todos os que moram no paraíso espiritual. Então, a pergunta do parágrafo 8 é: o que a visão de Ezequiel nos ensina sobre o objetivo da administração? Irmã Sandra? Então, nessa cidade, ela funciona dentro do paraíso espiritual, né? Então, ela é uma administração terrestre que trabalha em benefício de todos aqueles que moram nesse paraíso espiritual, conforme a gente viu semana passada, né? Muito bom, obrigado, irmã Sandra. E nós vimos também que ela fica numa parte assim que é de uso comum. Por que isso é importante para nós sabermos desse detalhe? Irmã Ana? Isso enfatiza o fato de que essa administração é terrestre, não é celestial. Ela não está numa área considerada sagrada, mas ela está numa área de uso comum, ou seja, representa algo aqui na Terra, onde nós, humanos, temos acesso. Isso. Por isso que é importante nós atentarmos a esses detalhes e estarmos atentos a isso, porque nos afeta a nós atualmente. Vamos dar continuidade tendo a leitura do parágrafo 9. Quem faz parte dessa administração terrestre? Na visão de Ezequiel, era o maioral quem exercia a liderança na cidade. Ele era um líder entre o povo, mas não era nem sacerdote nem levita. O maioral nos lembra principalmente dos anciãos de nossos dias, que não são ungidos. Esses pastores espirituais amorosos e humildes fazem parte das outras ovelhas e são servos do governo celestial de Cristo.
Durante os 1000 anos, Jesus vai escolher e designar príncipes, ou seja, anciãos qualificados em toda a terra. Seguindo as orientações do reino, eles vão cuidar do povo de Deus aqui na terra durante os 1000 anos. Então, para esse parágrafo, nós temos duas perguntas. A pergunta A é: quem faz parte da administração terrestre hoje? Irmã Penélope? São os anciãos, né? Pastores espirituais, amorosos, que não são ungidos. Então, eles fazem parte das outras ovelhas. Muito bom. E como que nós sabemos disso? Irmã Rossana? Lá na visão de Ezequiel, quem administrava a cidade era o maioral, que não era nem sacerdote nem levita. Então, da mesma forma, hoje, os anciãos também não fazem parte dos ungidos, mas são das outras ovelhas. Isso, muito obrigado. E na pergunta B, é o que Jesus vai fazer durante os 1000 anos? O irmão Denis? Ele vai escolher e designar príncipes, né, conforme ali é profetizado, dentre esses anciãos, né, qualificados em toda a terra. Então, esses anciãos vão ser usados, escolhidos e usados por Jesus para cuidar do povo de Deus durante esses 1000 anos. Muito bom. Ficamos felizes em saber que seremos guiados, né, e vai ser algo dirigido por nosso Rei, Jesus Cristo, né? Mas vamos ver mais detalhes a respeito da cidade, né? Debaixo do subtópico, Jeová está ali. Mas antes de lermos o parágrafo, queria que algum irmão na assistência pudesse ler o texto de Ezequiel 48:35. Irmão Marushi? O perímetro da cidade medirá 18.000 côvados, e daquele dia em diante o nome da cidade será Jeová está ali. Obrigado, irmão Marushi. Agora teremos a leitura do parágrafo 10. O nome da cidade é Jeová está ali. Esse nome garante que nessa cidade é possível sentir a presença de Jeová. Ao mostrar para Ezequiel essa cidade, localizada no centro da terra restaurada, Jeová estava como que dizendo: vou estar com vocês de novo. Que garantia maravilhosa. Obrigado. Então a pergunta é: qual é o nome da cidade? Primeiramente, essa parte da pergunta. Irmão Kelvin? O nome é Jeová está ali. Obrigado. E que garantia isso dá? A irmã Andressa? Que nessa cidade é possível sentir a presença de Jeová, né? Então, quando Jeová mostrou ali para Ezequiel essa cidade, que estava bem no centro da terra restaurada, era o mesmo que Jeová está dizendo: vou estar com vocês de novo, né? Então, seria uma garantia maravilhosa que Jeová estaria no meio deles. Muito obrigado, irmã Andressa. Algo interessante, né, dessa localização, né, lembrava isso ao povo, né? Que lições nós podemos aprender disso? O irmão Gabriel? Uma das coisas que nós vimos ao longo desse estudo é que Jeová deixou de estar com aquele povo por causa das coisas erradas que eles faziam, né? Por causa de não fazerem adoração pura. Isso, inclusive, fez com que o povo fosse cativo, né? Mas a promessa de Jeová é que eles teriam de novo um lugar, uma terra onde eles poderiam servir a Jeová de maneira pura. E isso faria com que Jeová, então, voltasse a sua atenção para o seu povo, né? Por isso que aqui fala que ele, de novo, né, voltaria a estar com o povo dele, né? Então, aqueles que querem fazer parte, né, ou ter ajuda e a convivência com Jeová, por assim dizer, precisam estar debaixo desses padrões que essa cidade tem mostrado para nós. Muito bom. Então vamos ver mais do que podemos aprender dessa parte da profecia de Ezequiel no parágrafo 11. Que lições podemos aprender dessa parte da profecia de Ezequiel? O nome da cidade nos garante que Jeová está entre o seu povo na terra hoje e sempre estará. O nome dessa cidade também destaca uma verdade muito importante. O objetivo da cidade não é dar poder a algum homem, mas colocar em prática as orientações justas e amorosas de Jeová. Por exemplo, Jeová não dá à administração autoridade para dividir a terra como bem entende. Em vez disso, Jeová espera que os administradores respeitem a divisão da terra que ele próprio já fez, ou seja, o lugar que ele deu a cada um de seus servos no paraíso espiritual, incluindo os que talvez pareçam insignificantes. Então, que lições podemos aprender da cidade e do nome dela?
Irmão Cássio? Uma das lições que a gente aprende com o nome é o fato de saber que Jeová está entre o seu povo na terra hoje e sempre vai estar. Muito bom. A irmã Ana também? E outra coisa é que o objetivo dessa cidade não é dar poder ou destaque a algum homem, mas colocar em prática as orientações justas e amorosas que vêm de Jeová. Obrigado também, irmã Ana. Irmão Kelvin? E essa questão que não é dar poder a nenhum homem, né? É interessante, porque nós vimos que dentro dessa terra, dentro dessa cidade, haveriam maiorais, né? Que hoje representam os anciãos, principalmente os que fazem parte das outras ovelhas. Mas isso nos mostra que os anciãos não são os líderes da congregação. Jeová designou Jesus Cristo para isso. E também nos ajuda a entender que qualquer decisão que seja tomada dentro da organização, do paraíso espiritual, não vem de homens, mas de Jeová. Muito bom. Até abordando esse ponto, vamos ler o texto de Ezequiel 46:18. Irmã Sandra? O maioral não deve tomar nenhuma herança do povo, forçando-os a sair das suas propriedades. É apenas da sua propriedade que ele deve dar uma herança a seus filhos, para que ninguém entre o meu povo seja tirado de sua propriedade. Então, pensando nesse texto, será que os maiorais ali teriam uma autoridade ilimitada? Gabriel? Não, o texto deixa bem claro que o povo já teria a sua própria herança, né? Vimos isso também ao longo do capítulo 20 e no início do capítulo 21, do livro de Ezequiel, mostrando que isso não seria possível, eles não poderiam mudar. Diferente também dos maiorais que haviam antes, né? Que eles não faziam a vontade de Jeová e nem respeitavam, né? Talvez o pobre ou os de condição humilde. Mas aqui fica bem claro que eles só ajudariam na administração, né? Não tomariam esse tipo de decisão. Obrigado, Gabriel. Irmão Marushi também? E por que eles não podiam, né, fazer isto, eles designarem? Porque, na verdade, essa designação veio de Jeová, né? Vem de Jeová. Conforme o 48:29, também citado aqui no parágrafo, quando fala justamente que essa é a terra que vocês vão dar, né, a herança que vai se dar à tribo de Israel, o finzinho diz o soberano Senhor Jeová. Então, era algo que partia do próprio Jeová. E o maioral deveria, então, respeitar o que já estava estabelecido. Muito bom, irmão Marushi. Então, sabendo desses aspectos dessa cidade, até envolvendo assim o limite que os que estavam na administração tinham, por que é consolador para todos nós saber disso? Irmão Denis? Porque do ponto de vista humano pode parecer, dar a entender que às vezes não tem importância, pode se sentir insignificante, por vários aspectos, né? Desde classe social, enfim. Mas aí, isso é importante saber porque Jeová é justo. Então, ele deu lugar para todas essas pessoas de forma igual. Ele dividiu a forma do jeito que ele quis, com os padrões justos dele. Então, vai ter lugar para todas as pessoas nessa cidade. Muito bom. Vamos dar continuidade com o nosso último parágrafo, 12? Qual é a outra característica impressionante da cidade Jeová está ali? Para proteger seus habitantes, as cidades no passado tinham muros com o menor número de portões possível. Mas essa cidade tem 12 portões. Com esse grande número de portões, 3 de cada lado da cidade, a cidade é de fácil acesso. Isso mostra que os administradores da cidade são acessíveis e estão sempre prontos para ajudar a todos os servos de Deus. Além disso, o fato de a cidade ter 12 portões destaca que ela está aberta a todos, a toda a casa de Israel. Essa característica da cidade ensina algo importante para todos os anciãos. Jeová quer que eles sejam acessíveis e que estejam sempre prontos para ajudar a todos no paraíso espiritual. Obrigado, irmão Bruno, pela excelente leitura. Então, a parte A desse parágrafo é qual é a outra característica impressionante da cidade e o que isso mostra. Irmã Penélope? Então, para proteger os habitantes, o comum das cidades, elas tinham um número muito pequeno de portões. Mas essa cidade ela era diferente, ela tinha 12 portões. Então, uma das características impressionantes que essa cidade tinha é que ela era, então, de fácil acesso. Muito bom, irmão Kelvin. E esse acesso não era apenas para algumas pessoas, né?
Ali falou que eram vários portões para várias pessoas entrar, toda a casa de Israel. Então a cidade estava aberta a toda a nação de Israel. Muito bom. E qual era a localização desses portões? A irmã Rossana? Ficavam 3 de cada lado ali do quadrado da cidade. Muito bom. Então, além de ser vários portões, independente de qualquer lado que você viesse, teria acesso a essa cidade. Mas, aí entramos na pergunta B. O que essa característica da cidade ensina para os anciãos? O irmão Pedro? Essa característica da cidade ensina algo importante para os anciãos, que Jeová ele quer que os anciãos sejam acessíveis, né? Que estejam sempre prontos para ajudar. Muito bom. E como essa foto, referente a esse parágrafo, nos ajuda a ter em mente isso? A irmã Sandra? Então, aqui mostra esse ancião, né, sentado, parece que é depois que terminou a reunião, né? E ali várias crianças chegando para conversar com ele, né? E a gente sabe que crianças não conversam com qualquer um, né? Elas conversam com quem elas se sentem mais à vontade. Então, isso mostra que esse ancião, ele é muito acessível, né? Até as crianças se sentem à vontade de conversar com ele, né? Muito bom mesmo. Então, ficamos felizes em saber que Jeová se preocupa com o seu povo. Ele se preocupa em estabelecer um lugar, uma organização que seja ordeira, de fácil acesso, e os que estão na liderança dessa organização sejam também pessoas espirituais, acessíveis. Então, com certeza, ficamos muito felizes de ter um Deus amoroso que se importa conosco.